Olá, meus amados, uma boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês e que a paz do Senhor esteja invadindo o lar de vocês, a casa de vocês, a vida de cada um de vocês. E eu, nesta noite de quarta-feira, onde nós temos nosso culto de cura e libertação, eu gostaria de ministrar uma palavra que está em Êxodo, capítulo 12. Mas antes de nós ministrarmos essa palavra, eu gostaria de também fazer aquilo que nós propusemos, orar e consagrar o seu dízimo e a sua oferta. Assim como nós já conversamos e nós já nos determinamos a fazer isso, cada um na sua casa tem separado o seu dízimo, a sua oferta e guardado na sua casa. Mas nesse instante nós vamos consagrar aquilo que você separou. Pegue na sua mão e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai, que nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. E nesse instante nós apresentamos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, pedindo que se cumpra o que está na Tua palavra, que através dessa ação o Senhor venha repreender o devorador, o migrador, e venha prosperar, ó Pai, a cada lar aqui representado. Que seja o Senhor a nos suprir, seja o Senhor a nos dar a abundância que precisamos, seja o Senhor o provedor das nossas vidas na área financeira. Assim nós lhe pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de nós lermos a palavra, hoje, dia 8 de abril, o judeu comemora a sua Páscoa. Dia 8 e 9 de abril, essa festividade ela é comemorada com todos os judeus de todo o mundo. E alguns até se deslocam a Jerusalém para fazer essa festa lá mesmo. E essa festa, que é a Páscoa do judeu, ela é muito parecida no seu íntimo, né, na sua essência, com a Páscoa que nós também comemoramos. E é isso que eu vou tratar com você nessa noite. Espero que você entenda o que Deus já fazia lá naquele tempo, o porquê dessa Páscoa, o porquê desse sacrifício. Amém? Vamos ler Êxodo, capítulo 12, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então, tomai um molho de ísopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambos os umbrais do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga das portas e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Amém? É uma passagem muito conhecida, até, na verdade, nesse tempo de reclusão, a gente tem comentado e muita gente tem falado sobre isso, sobre ficar na sua casa, que é o lugar de segurança, é o lugar onde Deus estabeleceu para que nós fôssemos seguros. E o que eu quero tratar com vocês sobre esse texto? Aqui, na verdade, foi instituída a Páscoa, né? Essa foi a primeira, capítulo 12 de Êxodo, foi instituída a Páscoa através dessa ação. E o que era que os judeus teriam que fazer? Os judeus estavam no jugo de escravidão sobre os egípcios. E aí existia uma promessa de Deus a Moisés, desde o tempo de Abraão, que libertaria esse povo. Deus colocou Moisés à frente desse trabalho para que houvesse a libertação. E até esse momento já tinha existido as pragas. As 9 pragas já tinham sido colocadas e o coração de Faraó não havia ainda se quebrantado para deixar o povo livre. E aí vem a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E para que não houvesse morte para o povo hebreu, Deus dá uma instrução. Olha, vocês vão pegar um cordeiro de até 1 ano de idade, um cordeiro perfeito, vão ficar com ele em casa durante um período de 4 dias aproximadamente, e depois disso vocês vão sacrificá-lo. Vocês vão comer da carne desse cordeiro, mas o sangue vocês vão colocar numa bacia e vão espargir sobre os umbrais das suas portas, nas laterais e na parte de cima. Essa foi a orientação de Deus. E aí, o que eu começo a refletir sobre essa palavra? Deus, ele já estava apontando para o sacrifício na cruz do Calvário, para um sacrifício para a humanidade como um todo. E aqui era um povo em específico.
Mas o que estava representando? Olha, um cordeiro perfeito, amém? E você traz ele para dentro da sua casa e vai ser feito um sacrifício. E o sangue desse sacrifício vai ficar exposto nos umbrais. Porque quando o anjo da morte passar, ele não vai assolar essa casa. E o que isso trouxe ao meu coração? Alguns pontos, e que depois nós vamos fazer um paralelo em relação ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Primeiro que é um cordeiro, e é interessante porque é um cordeiro para cada casa. E em nenhum momento nesse capítulo 12, Deus fala em cordeiros. É sempre um cordeiro, é sempre o cordeiro. Por mais que houvesse, eu não sei quantas casas que haviam lá, mas seriam muitas. E essas casas, cada uma tinha um cordeiro. E em nenhum momento Deus ele fala de cordeiros, mas sempre um, apontando para um cordeiro perfeito. E esse cordeiro ficaria na casa, seria sacrificado e o sangue dele espargido nas portas. E aqui vem algo que tocou bastante o meu coração. Por quê? Espargir esse sangue na porta? Por que o sacrifício já não seria o suficiente? Olha, você vai pegar um cordeiro perfeito e sacrificá-lo. E o anjo da morte vai saber onde que foi sacrificado o cordeiro ou não. E aqui vem algo que é para a minha vida e para a sua vida. O sangue espargido nas portas, ele demonstra o que nós estamos exteriormente fazendo, através do sacrifício. Então, não bastava apenas sacrificar, não bastava apenas o sacrifício, mas tinha que ter a exposição desse sacrifício. O sangue representa o quanto que aquele sacrifício ele foi entendido e ele é visto, o quanto que é visto o sacrifício naquele lugar. Então, quando se ungiram os umbrais, então estava colocando uma demonstração pública que havia sido feito um sacrifício. E isso acontece conosco hoje, deve acontecer conosco hoje. Muitas vezes nós aceitamos a Jesus e o sacrifício foi por nossas vidas e nós estamos participando desse sacrifício. Mas se o sangue do Cordeiro não estiver em nós como uma forma visível, através das nossas ações, das nossas atitudes, de nada vale esse sacrifício. Porque nessa época, nessa situação em específico, se eles tivessem sacrificado o cordeiro, tivesse cuidado do cordeiro, sacrificado o cordeiro, e não tivesse espargido o sangue, não tivesse colocado o sangue à mostra, de nada valeria, eles morreriam da mesma maneira. O sacrifício não teve valor na vida deles. E assim, muitas vezes, na vida de nós, crentes em Cristo Jesus. Nós cremos no sacrifício e nós sabemos que foi feito um sacrifício, mas se o sangue ele não for exposto em nós, se nós, através das nossas ações, não expusermos o sangue de Cristo, o valor daquele sangue, de nada vai valer o sacrifício na vida de cada um de nós. E tem outro aspecto bastante interessante, porque ele fala, olha, não saia de trás da porta, não saia para fora. Por que isso? Porque se eu já fiz o sacrifício, já espargi o sangue, aquela casa me pertence, por que eu não posso sair da casa? Porque a partir daquele momento, tudo que estiver atrás daquela porta, que seria a nossa vida, ela está protegida. E quando nós saímos da proteção, nós somos vulneráveis. E isso é até hoje. Quantos que nós falamos, olha, não se desvia do caminho, fique firme na palavra, não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo no mundo, tipo, como naquele tempo, olha, não importa o que vai acontecer lá fora, não saia da sua casa, fique na proteção, porque este é o lugar seguro, onde o sangue está espargido é um lugar seguro. E é isso que acontece conosco como crentes em Cristo Jesus. A nossa segurança não é a nossa casa, a nossa segurança é o sangue espargido que faz a proteção da nossa casa, que faz a proteção da nossa vida, que faz a proteção do nosso trabalho. Por isso que aonde quer que nós estejamos, nós somos templo do Espírito Santo. É como se fosse naquele tempo antigo, nessa situação específica dessa passagem, que o sangue foi ungido nos umbrais e aquela casa passou a ser um templo e morada do Espírito Santo, porque estava o sangue ali espargido.
É a mesma coisa em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, o sangue dos cordeiros nos cobre de todo o nosso pecado. Nós somos espargidos pelo sangue. Então, onde quer que nós estejamos, o sangue está ali. O inimigo pode até passar perto, mas ele olha, ele não nos vê mais, ele vê o sangue em nós. E é o sangue do cordeiro. E esse sangue do cordeiro tem um valor tremendo. Esse sangue do cordeiro, o inimigo não tem como se aproximar dele. Porque ele não se aproxima, não é porque ele não pode se aproximar da minha vida, ele não pode se aproximar do sangue que está na minha vida. É isso que nós temos que entender. Por isso fala, olha, não saia da porta. E é isso que eu e você, como crentes em Cristo Jesus, nós também temos que firmar cada vez mais e saber do poder que há nesse sangue que foi espargido pelas nossas vidas. Aquele sangue vertido na cruz do Calvário, é ele que nos protege. Então, quando um crente ele se afasta da presença de Deus, ele está praticamente tomando um banho, tirando aquele sangue e saindo da porta, saindo para o mundo, para ver o que está acontecendo. E aí ele está totalmente vulnerável, aí ele está à mercê do maligno. Aí o anjo da morte pode passar e destruir, porque o inimigo veio só para isso, matar, roubar e destruir. Então, quando nós aceitamos a Jesus, assim como esse povo hebreu, quando entendeu essa mensagem e pegou aquele cordeiro e sacrificou, espargiu o sangue nas portas e ficaram dentro das casas, eu creio que orando, eu creio que glorificando a Deus, porque quando Deus fala, ele cumpre o que está na tua palavra. Então eles estavam ali protegidos, sabendo que existia algo que protegia eles, independente do que eles até pudessem fazer. Eles não tinham como fazer mais nada, assim como eu e você. Nós não podemos fazer nada além do que já foi feito através do sacrifício de Cristo. Eu só preciso crer e preciso entender e obedecer. E saber que aonde quer que eu vá, né, o sangue está me cobrindo, eu estou protegido. O inimigo não tem nada que possa fazer contra a minha vida, porque não é porque ele não pode fazer na minha vida, ele não pode fazer através do sangue que está na minha vida, que está cobrindo a minha vida, que é o sangue de Cristo. E quando esses homens entenderam isso, eles ficaram quietos, ficaram lá dentro. E quando passou a manhã, que o anjo da meia-noite passou e fez a mortandade toda no Egito, e eles saíram protegidos, saíram mais fortes, saíram com mais entendimento que existia um Deus guardando, e isso deu condições a eles de enfrentarem todo o deserto. Ele deu condições a eles de saberem que existia um Deus que os protegia, que existia um Deus que a partir do momento que você atende a sua palavra, ele também cumpre a dele. Porque se alguns desses hebreus não tivessem cumprido, eu não sei, a Bíblia não relata se houve alguns que não cumpriram. Talvez até existisse, porque em todo segmento há os rebeldes, né? Eu creio que tenha sido morto o seu primogênito. Mas aqui, aqueles que obedeceram saíram com muito mais entendimento da vontade de Deus. E é isso que acontece conosco nos dias de hoje. Quantos crentes em Cristo Jesus que você vê que está derrotado, está triste, está angustiado, porque, na verdade, não tem obedecido aquilo que Deus tem orientado a ser feito. Porque quando nós atendemos a palavra, quando nós obedecemos a palavra, ela é fiel para ser cumprida em nossas vidas. E é isso que muitos de nós, quando estamos nos sentindo um pouco mais fracos, um pouco mais vulneráveis, saiba que tem um sangue te cobrindo, saiba que tem um sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário como um cordeiro perfeito, que é o que nós hoje comemoramos através da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo. Né? Na sexta-feira agora nós vamos comemorar o dia da paixão de Cristo, que é a morte de Cristo, mas no domingo nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Então essa Páscoa nossa, nós retratamos a morte e o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo. E aqui os hebreus, os judeus, eles retratam nessa Páscoa, né, que chama Pessa. Para eles é uma das 3 festas perpétuas que tem na Bíblia. E uma delas é a Pessa, que é justamente essa passagem por cima, onde o anjo passou por cima da casa. E essa festa é lembrada até hoje, né? Os hebreus guardam isso, que é o dia da libertação deles. E é o mesmo que nós comemoramos, é o dia da nossa libertação, que quando Jesus ressuscitou, ele nos libertou, né? Todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna, ele nos deu a liberdade. E é isso que nós temos que entender como crentes em Cristo Jesus.
que foi derramado um sangue de um cordeiro imaculado, um cordeiro que não tinha mancha, um cordeiro que não tinha nenhum tipo de pecado, um cordeiro que não tinha nenhum tipo de defeito. Foi ele que se entregou por nós, para que aquele sangue, assim como foi espargido naqueles umbrais, foi espargido naquela cruz, e dessa cruz ele verteu e veio para nós, quando nós o aceitamos. E é esse sangue que nos guarda, esse sangue que nos protege, e é esse sangue que tem que nos dar também entendimento, tem que nos dar ousadia de enfrentarmos toda e qualquer situação, porque não é mais por nós que nós fazemos isso, mas é pelo sangue que está em nós. E quando nós valorizamos o sangue, e quando nós entendemos o valor que existe nesse sangue que foi espargido pela minha vida, e eu faço parte desse povo, eu estou glorificando, exaltando o nome de Deus e agradecendo a Ele. Porque cada vez que eu não dou o devido valor a esse sangue, quando eu não entendo por completo e eu quero me desviar da palavra, eu quero sair da presença, ou eu não consigo algumas situações que me afastam de Deus, eu não me esforço para que elas sejam aniquiladas da minha vida, eu estou praticamente negando esse sangue. Então que nós venhamos nessa Páscoa, que vai ser no domingo ainda a nossa, mas hoje que é a Páscoa do judeu, hoje que eles comemoram a Pessa, que essa passagem, hoje e amanhã, que 8 e 9 eles estão comemorando isso, que nós também possamos entender que o fundamento é o mesmo, é o da libertação através de um cordeiro, através do sangue de um cordeiro que foi espargido, que foi aplicado na cruz, e que foi aplicado nos umbrais. É esse sangue que nos liberta, é esse sangue que nos guarda, é esse sangue que nos protege. E que nós possamos entender que o sacrifício por si, sem que nós usemos o sangue, sem que nós façamos a exposição desse sangue em nossas vidas, ele não tem valor. Sabe aquele crente que aceitou Jesus, mas ele continua do mesmo jeito. O sangue não mudou ele, o sangue não fez diferença na vida dele. Ele não está conseguindo fazer com que as pessoas vejam o sangue na vida dele. Sabe como é que as pessoas veem o sangue na sua vida? Assim como o anjo da morte viu naqueles umbrais? É quando você é transformado. É quando você passa a ser uma pessoa que muda o seu caráter em função de Cristo. Então as pessoas olham e eles veem essa mudança, ele está vendo o sangue espargido em você. Ele está vendo o efeito do sangue na sua vida. E é isso que nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que proclamar. Porque o Evangelho é isso, as boas novas. O que são as boas novas? É aquilo que eu mudo para melhor. É eu entender a palavra e absorver a palavra e mudar a minha vida através da palavra. Então, quando eu faço isso, seja na minha casa, seja no meu trabalho, as pessoas vão ver em mim o sangue de Cristo. Eu não estou apenas assumindo o sacrifício, não, eu estou expondo o sangue através da minha vida. E é isso que vai fazer da minha vida uma vida de graça, uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida onde as pessoas vão ver que há um Deus que por mim ele faz todas as coisas, assim como foi com o povo hebreu, através do sacrifício e da obediência, quando eles colocaram aquele sangue nos umbrais, aquele povo foi liberto. E através dessa ação, Deus conduziu esse povo e abriu o mar, ele mandou maná, ele tirou água da pedra, ele fez milagres através dessa ação, porque se ninguém tivesse feito isso, se eles não tivessem, não, isso aí acho que não é bem assim, não há essa necessidade, o povo estaria lá até hoje, ou muitos teriam morrido, e Deus não teria que ter visto uma outra forma de resgatar esse povo. Mas quando nós obedecemos, quando nós fazemos o que está na palavra, e quando nós assumimos a responsabilidade desse sangue, o milagre vem. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Hoje nós estamos precisando de um milagre na área da saúde. E eu creio que, eu não sei se você, assim como eu, fez o seu jejum e oração no domingo, que nós juntamos todo o povo evangélico para isso, e eu tenho uma convicção em Cristo Jesus que, através dessa ação, Deus vai fazer algo diferente, Deus vai mover essa nação e vai curar essa nação, mas isso é propósito dele. Pode ser que não seja esse o propósito de Deus, então a gente ora, Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, quando nós entendemos isso, o milagre ele vem. O milagre acontece. Se ele não acontecer na nação, ele vai acontecer na minha vida e na sua vida. Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger.
porque é palavra dele. E em outras áreas, eu não sei o que você precisa, mas seja o que for que você precise, e você tem esse sangue espargido em você, pode ter certeza que no momento certo, no momento devido, Deus vai agir. Por isso, meus amados, comemore essa Páscoa, sabendo que não um ovo de Páscoa, né? Isso é até bom dar um presente, não tem problema nenhum. Muita gente até acha que é heresia. Você está dando um presente, você está dando um agrado para alguém. O importante é você saber que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Aquele sacrifício na cruz valeu a pena. Hoje nós comemoramos que nós somos libertos, assim como o povo hebreu foi liberto do Egito, nós fomos libertos do mundo. E que nós entendamos que nós não podemos sair de trás desse sangue. Esse sangue para nós, ele é eterno. Até a nossa morte, esse sangue vai estar nos guardando. Nós que podemos sair da presença dele, mas que nós não venhamos. Nós entendamos que aonde quer que nós estejamos, o sangue está conosco. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, ele também, pela sua misericórdia, ele faz a nossa. Amém? Que nessa noite você possa refletir nessa palavra. Você que está na sua casa, você que está impedido, né, de sair em função dessa pandemia, que eu espero que em breve acabe e nós possamos voltar logo ao nosso convívio natural, mas que você possa orar, possa se aproximar mais de Deus, possa entender mais o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, esse sacrifício que foi feito pelos judeus, obediência feita através do sacrifício do Cordeiro, através do espargir do sangue, e o entendimento que nessas ações é que Deus vai agir. Deus, ele sabe como fazer, ele sabe o que fazer, e ele sabe da maneira como fazer. Basta que nós nos coloquemos à disposição de Deus, e ele vai agir na minha vida e na sua vida. Um beijo no coração de cada um de vocês, recebam o meu abraço, o da Roseli, nós estamos com muita saudade de todos vocês, mas a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, e o que vocês precisarem, nós estamos aqui, tá certo? O que pudermos, nós estamos orando por vocês, nós temos pedido a intercessão de Deus através da vida de cada um de vocês, e conte sempre conosco. Forte abraço, um beijo muito forte, coloque a sua mão em posição de receber, que nós vamos dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e Pai, que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.